prateleiras estão vazias, sapatos empoeirados, sem dinheiro pra gastar. Aluguel atrasado, as contas se acumulam, mas ainda tô buscando o céu. O mundo parece pesado, as noites ficam frias, mas meu fogo interior não será controlado. Contra todas as probabilidades, eu abrirei meu caminho. Embora as sombras caiam, eu encontrarei o dia, a esperança. Eliu é um jovem de aproximadamente 40 anos, né? 40 anos. E sou casado, pai de uma filha. E saí de Angola já fazem 6 anos. Eu vou dizer que tive uma infância muito boa. Graças a Deus, tive uma família completa, posso assim dizer. Vivi com os meus pais, os meus irmãos e não só, também algumas famílias. Nasci nos Combatentes, Avenida Comandante Valódia. Eu sou do município do Sambizanga. Foi o prédio número 192, vulgarmente chamado ou conhecido por Baritos. Foi lá onde o Eliu começou a dar os seus primeiros passos de vida. Foi lá onde eu tive a minha infância, posso assim dizer. Geladeira vazia, as prateleiras estão vazias, sapatos empoeirados, sem dinheiro pra gastar. Aluguel atrasado, as contas se acumulam, naquele tempo, mas ainda tô o vizinho buscando. era família. Pai do outro é teu pai. E antes mesmo do teu pai chegar e te dar a correção, o vizinho já te corrigia e tudo ficava na boa. O vizinho acabou de te corrigir, foste a casa a chorar, o pai ainda te corrigia mais. E por isso eu digo que essa geração dos anos 80 foram uma das melhores gerações que já existiram. Não sei se ainda haverá outras, porque as últimas que temos estado a acompanhar são os tais vulgarmente conhecidos por Renzo e por aí, que são os tais filhos de vírus que temos visto o que tem acontecido hoje. Então, viver nos Combatentes foi viver uma infância muito boa. Foi lá onde eu conheci a primeira dona de creche, vou assim dizer. Tive a oportunidade de pertencer à creche da Dona Gia, aí esqueço o meu número do prédio, mas hoje é conhecido como prédio da Sprite ou da polícia, aí também nos Combatentes. Depois passei pelas escolas. O meu primário foi na escola 147, foi lá onde eu comecei a fazer a pré-cabunda, conforme conhecemos. Depois saí da escola 147, fui à escola aí ao lado, que é o colégio. Pronto, de lá estudei até a quarta classe. A quinta classe, não sei se posso continuar já assim empolgado ou se virar na próxima pergunta, porque a quinta classe, quando comecei a fazer a quinta classe, eu já não vivia nos Combatentes, posso assim dizer. Já estávamos nas BES, que aí também tem muitas histórias para contar, que acredito Meu que nesse coração vídeo não bate caberia todo o forte, tempo. cada pequeno passo eu sei que durará. Sem jantares chiques, sem noites pra vagar, mas estou construindo os tijolos da minha própria casa. Contra todas as probabilidades. Naquele tempo, Eliu, naquele tempo em que você vivia nas BES, como jovem, você já aventava a possibilidade de um dia viver fora de Angola?
Bom, eu tenho uma expressão que sempre me acompanhou. Eu diria assim: eu já nasci e cresci a estranhar luz, quando a luz vinha, e eu dizia assim: o dia que eu tiver meu filho, não pode nascer nessas circunstâncias. Não que eu pensava precisamente em vir para a Europa ou para uma outra parte do mundo, mas não, mas por algum motivo essa frase sempre me acompanhou. E hoje eu consigo viver isso porque hoje tenho uma filha e ela não sabe o que é a ausência de energia. Tanto é que às vezes quando o quadros para, ela surta como se fosse coisas do outro mundo. Pronto. Nas vezes, nunca antes tinha pensado que sairia, porque aquilo era o meu meio. É aí onde eu me considero um puro das vezes, porque muita coisa que hoje eu sei, aprendi com aquela malta das Bs, sobretudo a malta da B4, a malta da B2, a malta da B6 e B7. Essa malta toda ensinou-me muito. Mas pronto, também tive alguma convivência com outra malta, tipo B1 e a B5. Mas pronto, sobretudo as quatro primeiras é que sempre acompanharam, é que eu sempre tive parte do meu tempo, passei com esse pessoal, alguns diretamente, outros indiretamente, e pronto, posso assim dizer que aprendi muito com esse pessoal e resultado dessa vivência é que faz também o LU hoje. Sim, senhor. Agora, como é que era ser jovem naquele tempo, nas vezes? Era algo excitante, era algo comum, ou o pessoal sonhava em viver em outras áreas de Luanda, talvez áreas mais afluentes, como é que era? Eu me lembro que foi um tempo de bastante adrenalina, posso assim dizer, porque viver nas vezes, eu digo que era viver a mil. Já tinha alguns jovens, né, que com alguma família, com uma visão mais para cima, com um poder também financeiro um pouco mais à frente, já mandavam os filhos para fora, os filhos para estudarem, para passearem, mas a maior parte dos jovens das vezes, posso estar a errar, mas eu acredito que o sonho se cingia-se mesmo ali, naquele meandro, até porque é um bairro onde acolheu gerações e muitos dos senhores e avós que vivem lá hoje ainda em 2026, muitos deles já nasceram lá, fizeram as suas famílias lá e continuam lá até hoje. Hoje muitos deles já são pais, são avós, muitos deles até são bisavós e tiveram a vida toda aí nas vezes. Então, eu acho que isso foi muito relativo. Teve um pequeno grupo que eu acredito que já pensava em emigrar, já pensava em conhecer novos ares, mas creio que a maior parte não. Muito bem, muito bem. Para além da falta constante de luz, quais eram os outros desafios que as famílias enfrentavam naquele tempo? Bom, eu acredito que os desafios continuam a ser os mesmos hoje, só que num grau mais acentuado. Não vou falar com certeza, porque agora a minha vida é aqui e não vivencio diretamente o que muitos dos jovens lá têm passado. Mas hoje muitos jovens imigram atendendo almejando melhores condições de vida, e acredito que no passado também era a mesma coisa, era a falta de alimentação que muitos também se viam essa situação em suas casas, a falta, para além da luz, a água também faltava muito durante algum tempo, até depois melhorou muito, posso assim dizer, quando veio aquela equipe, aquela comitiva chinesa e fizeram a reestruturação do bairro, melhorou muito, mas antes disso ainda passou-se um bom bocado.
Me lembro de às vezes estamos a ir buscar, carregar água, era o termo que a gente usava nas ruas ao lado, com os bidões amarelos de 20 litros, algumas das nossas manas com banheira à cabeça, e era isso que muitas das vezes, pronto, era uma das situações que fazia com que a juventude pensasse um pouquinho com relação ao futuro. A falta de alimentação e a falta do essencial básico para as famílias terem uma vivência condigna. Muito bem, muito bem. Agora, o Eliu hoje está vivendo na Europa. Precisamente, como é que tem sido esta aventura europeia? Olha, a aventura, eu vou dizer que tem sido boa. Não é o paraíso ou o melhor dos sítios, mas ainda digo que está a ser uma experiência muito boa. Deixa lembrar que os meus primeiros 4 anos de Europa foram anos muito corridos. Estava dividido entre Portugal, França, Bélgica e a Espanha. Então foi um ano muito corrido. O Eliu veio para Portugal em 2020, não teve problema absolutamente nenhum com a documentação, até porque foi uma empresa que recrutou o Eliu a partir de cá, trouxe o Eliu, deu um sítio para o Eliu viver e as condições apropriadas para o Eliu trabalhar. Então, só isso eu digo que já resolveu 50 ou 60 ou 70% dos problemas que muito imigrante hoje passa. O Eliu não passou por isso. O Eliu sempre teve uma vida estável aqui na Europa, sempre esteve a trabalhar, e nesses 2 últimos anos, 2025, 2026, que está agora a começar, é que têm sido os calmos, posso assim dizer, mais calminhos, porque precisamente o tempo em que o Eliu está aqui quietinho em Portugal, ainda não saiu e não pretende sair tão cedo, e tem trabalhado por cá. Aqui em Portugal, eu vivo aqui na zona de Faro, e aqui o Eliu tem trabalhado com manutenção de hotel, e é um trabalho que por acaso eu gosto muito, e até agora tenho tido uma experiência muito boa. Muito bem, muito bem. E ainda sonha em viver em Angola um dia? Sonhar, não sei se é o termo que eu usaria, mas sim, não tão cedo, não em Luanda, mas sim, daqui a alguns anos também vai depender se as condições em Angola melhorarem um bocadinho. A gente não espera também, nós não temos pensamentos irrealistas. Sabemos que a vida vai de mal a pior e que a tendência é piorar mesmo. Mas ainda assim, no meu coração ainda existe um espaço para voltar na terra que me viu nascer, aonde ficou o meu cordão umbilical. Ainda assim, ainda resta um espaço para um dia voltar. Meu coração bate forte, cada pequeno passo eu sei que durará. Sem jantares chiques, sem noites pra vagar, mas estou construindo os tijolos da minha própria. Muitos angolanos pensando em migrar para Portugal, por exemplo, e outros países do mundo. Que conselho dá a estes angolanos, levando em consideração o facto de que ele conhece bem Portugal, conhece bem França, Espanha e Bélgica? Que conselho dá a estes angolanos em termos de preparação? Em termos de preparação, pronto, essa pergunta acaba por ser uma resposta, né? Porque o primeiro conselho seria mesmo este: preparar-se bem, criar um plano e criar uma meta provisória. Não, porque para vir para cá
Sei que muitos jovens também têm vindo aqui, como às vezes a gente usa o termo cair de paraquedas, ok? O sonho do Eldorado. Mas o meu conselho é precisamente esse: preparem-se bem, venham com um plano. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a imigração não é um paraíso. Nos nossos países temos os nossos problemas, nos países dos outros, nomeadamente a Europa, também tem os seus problemas, tem as suas situações, e é bom que o indivíduo, ao pensar em emigrar, ao pensar em vir para cá, prepare-se bem, estabeleça prazos e seja realista para com os seus planos de vida, para depois não arrepender-se por não ser aquilo que um dia sonhou. E mais, para aqueles que pensam em emigrar, vai um segundo conselho. Ampliem os seus horizontes. Não limitem-se apenas a vir para Portugal. Ok, Portugal tem sido o primeiro caminho, certo? Por causa da língua, isso faz toda a diferença. Até porque foram os colonizadores dos palopes, posso passar o termo. Mas ampliem os seus horizontes, porque Portugal não é o único sítio onde se tem oportunidade de vida, onde se tem oportunidade de fazer carreira. Tem muitos outros países que, bem organizado e aos poucos, pois embora timidamente tenha aberto as suas portas para a imigração, falando nomeadamente de Espanha, falando também de Itália e outros, são países que também têm aos poucos aberto as portas para receber, sobretudo, os jovens, porque sabemos que a taxa de jovens na Europa está escassa. Precisamente em Portugal, vou falar mais de Portugal porque é o meu país de residência. Então precisa-se ainda muitos jovens para ajudar não só Portugal, mas essa Europa a continuar a progredir. Apesar das informações que muitos também temos recebidos por meio das redes sociais, as tais restrições, os apertos sobre a imigração, sim, existe. Mas não procurem enxergar isso como um empecilho. Prepare-se bem, e quando digo preparar bem, não me limito apenas em termos materiais, tipo monetários, mas também preparar a mente. Um homem com conhecimento consegue fazer a diferença, seja lá onde for. Então incentivo a juventude a procurar se formar, sobretudo aqueles cursos mais técnicos. Não tenham medo da inteligência artificial, porque tem coisas que a inteligência artificial só vai superar lá mais para frente. Mas nesse momento empenham-se em formação de braço, em coisas que nesse momento é preciso, como é que eu vou explicar isso? A evolução do país depende da mão de obra dos jovens. Então todo homem com conhecimento e formação consegue fazer a diferença, seja lá onde for. Muito bem. Agora, olhando especificamente para os jovens angolanos, quais são algumas profissões que são úteis em Portugal, que seria bom os angolanos se concentrarem, já que se encontram neste ponto? Olha, uma das profissões que eu me arrependo de não ter aprendido era a serralharia. A serralharia é uma profissão que precisa-se muito aqui em Portugal. Mas também tem outras. E antes de falar de profissão propriamente dita, eu aconselho todo jovem a ter em posse a sua carta de condução. Também é um documento muito preciso para conseguirmos dar os nossos primeiros passos aqui em Portugal. Então, precisa-se muito de serralheiros. Ao contrário do que se tem falado, ainda precisa-se muitos jovens para a alvenaria, a construção civil, vamos assim dizer. Ainda precisa-se. Então, um jovem com fortes conhecimentos em serralharia, canalização, um jovem com forte conhecimento em eletricidade,
eu tenho a certeza que não fica perdido em qualquer país da Europa. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem. Mas estas são profissões normalmente para homens, não é? Nem tanto. As senhoras têm isso aí. Nem tanto. E se pararmos para ver muito bem, se explorarmos um pouquinho a construção na Ásia, a construção nas Américas, vamos ver que tem muita mulher empenhada nisso, sobretudo para áreas de pintura, áreas de teto falso, rejunto, aqui normalmente é o termo mais usado, rejunto. Tem muitas senhoras a fazer esse tipo de trabalho. E também, como eu sempre estive ligado à área de construção civil, sobretudo na área de isolamento térmico e andaimes, mesmo lá fora ainda tem muitas senhoras que trabalham com soldadura industrial, ainda tem... E olha, quando eu digo trabalhar, não são apenas aquelas que vamos passar o termo para ser mandadas, também são aquelas que muitas estão na linha de frente, muitas são chefes de equipes, muitas são líderes das suas equipes e conseguem fazer a diferença, apesar do que muitas pessoas bem intencionadas têm tentado fazer, que é diminuir a mulher. Mas não. O mais importante, até agora, o que eu acho, o que eu tenho acompanhado aqui na Europa, o mais importante é você saber fazer a coisa. Se sabes fazer a coisa, não interessa muito o papel que vais apresentar. Mas se sabes fazer a coisa e mostras no terreno que sabes, és sim valorizado. Muito bem. Portanto, ser um bom profissional, não é? Desculpa, não percebi? Ser um bom profissional. Isso é que conta. Exatamente. É isso que conta, ser um bom profissional, independentemente da área em que a gente se especializa. Muito bem. Eu também sei, Enio, que em Angola temos muitas jovens enfermeiras que têm o sonho de ir trabalhar como enfermeiras em Portugal. É uma área em que tens observado muita força de trabalho africana. Principalmente nesses últimos anos, sim. Temos que reconhecer que muitos dos certificados de África, vou dizer de Angola, muitos desses certificados não são valorizados, ainda em alguns sítios. Mas sim, vou repetir, desde que tenhas o conhecimento e concorras à vaga, tem uma coisa que eu vejo, aqui as pessoas são sempre submetidas a testes. Então, independentemente do que faças, vamos falar, ok, nessa área da medicina. Se realmente a pessoa foi formada ou tem trabalhado com a medicina e vir aqui documentarizar-se e concorrer à vaga, se for submetida a testes, eles fazem sempre esses testes e mostrares que sabes fazer aquilo que dizes, realmente és aproveitado. E hoje tem uma área ainda na saúde, mas é o apoio ao idoso. É uma área que eu vejo muitas das nossas manas africanas a implementarem. Porque nós já sofremos muito, vou assim dizer. E apesar do que se diz que aqui é difícil sim, mas não é mais difícil do que a gente já passou. Eu acho que o nosso sofrimento lá é a melhor formação para nos enquadrarmos, seja onde for aqui na Europa. Muito bem, muito bem. Agora, Enio, falando um pouco sobre a alimentação, nós os africanos temos uma alimentação bem típica nossa, não é? Em Portugal, temos muitos lugares servindo alimentos, comida africana, especialmente comida angolana. Bom, em Portugal, eu acredito que sim. E digo acredito por quê? Porque o Elho é muito caseiro. O Elho não é muito de sair. E por isso eu digo que acredito que sim.
aqui tem muitos, lá em Angola nós dissemos cantinas. Pronto, aqui tem muitas cantinas, ou vulgarmente conhecidos mamadores. Aqui tem indianos, tem chineses e tem mesmo muitos angolanos. Angolanos, não sei se é o termo apropriado, muitos africanos que também imigraram para cá e são empreendedores. Por isso, eu digo, não temos dificuldade para encontrar alimentação africana. Ok, o que acontece é que muitos de nós às vezes temos a tendência de fazer comparação. Se caímos nesse erro, aí sim é que vamos ficar oprimidos no que tange a alimentação. Mas aqui tem-se muita alimentação africana. Só para ter noção, em minha casa, a maior parte das refeições que eu faço são africanas. São as nossas refeições típicas da banda. E pronto, até porque a culinária portuguesa e a nossa não tem muita diferença, porque eles lá também tiveram muito tempo e muito da nossa cultura também tem a ver com a cultura aqui em Portugal. Mas aqui sobretudo em Lisboa, na linha de Sintra, não é difícil encontrar comida africana. Isolamento de andar, não é? Não, eu nesse momento aqui em Portugal, quando estou aqui em Portugal já não aceito trabalhar com isso por causa dessa questão mesmo. Aqui trabalha-se muito nessa zona, mas a remuneração não é compatível. Então eu procuro, eu aqui em Portugal, até porque vivo numa zona turística, então eu trabalho aqui com hotéis mesmo. É um trabalho um pouco mais leve, eu faço manutenção, sou polivalente de manutenção, e então aqui no Algarve é isso que eu faço. Mas quando dizes manutenção de hotéis, o que é exatamente? É manutenção do quê? É assim, para ter uma ideia, entramos numa casa, ou num apartamento, ou num quarto, e tudo o que tiver que ser feito, a gente faz. Ok. Pronto, tipo, eu nesse momento eu terminei o curso de AVAC, e também é um bom curso, que também precisa-se aqui em Portugal. Precisa-se de muitas pessoas certificadas que trabalham com ar-condicionado, que trabalham com a área em que eu atuo atualmente aqui em Portugal. Manutenção de hotel. É uma área em que tem muita procura. Tem muita procura, sobretudo aqui na zona do Algarve. O meu dia a dia cinge-se no fato de resolver toda e qualquer situação que encontramos dentro do hotel. Desde a refrigeração, que é um curso que também aconselho muitos jovens a seguirem, pessoas que trabalham com ar-condicionado, pessoas que trabalham com máquinas de calor. Eu tenho a certeza que alguém certificado nessa zona, assim que chega aqui, tem emprego imediato. E mais, é uma área que a remuneração mínima, se eu não estiver enganado, são 1.300 euros. Se eu não estiver enganado. Mas é uma área em que seria bom os jovens focarem-se nisso. E voltando a falar do que eu faço no hotel. Tudo o que temos dentro de uma casa, a gente resolve. O dia a dia é assim. Chegaste ao hotel, recebeste a tua folha de trabalho, vê se tem algum trabalho que ficou do dia anterior. Se não, pegas no trabalho mais urgente, imagina, mexer com canalização, mexer com eletricidade. Se o ar-condicionado não tiver a gelar ou a aquecer bem, a gente faz. Também nos hotéis tem muito trabalho de pladur. Também é uma área em que seria bom os jovens apostarem. Trabalhar com pladur. Tem tido muitas saídas. Por um motivo muito simples.
Aqui na Europa, ou é muito frio ou é muito quente. E quem trabalha com pladur já leva vantagem por quê? Por causa dos tais isolamentos. Hoje em dia, toda a casa para ter uma eficiência energética boa, para além do serviço de ar-condicionados, tem que ter bons materiais com relação a pladur, os isolamentos térmicos, trabalhar com pladur, trabalhar com lã. Toda casa que tem uma eficiência energética boa foi revestida ou com pladur ou com outro material outro material mais usados que aqui na Europa, porque pronto, eu também não consigo frisar todos no momento, porque também ainda é uma área que ainda também estou a aprender e pronto. Trabalhar com pladur, trabalhar com máquinas de bombas de calor para as piscinas. O jovem que vem com esse tipo de formação também já está à frente, porque aqui tem muitas piscinas que precisam de fazer manutenção, a gente também faz isso. Um jovem que tem essas capacidades, eu arrisco em dizer que não morre a fome aqui na Europa. Muito bem, muito bem. Agora, falando um pouco sobre o custo de vida em Portugal, Enio, uma família, por exemplo, papá, mamã e 2 filhos, para ter um estilo de vida aceitável, não vamos dizer luxuoso, mas aceitável, quanto é que eles precisam no mês? Só para dar uma ideia aos nossos ouvintes. Bom, isso é relativo. Eu digo é relativo também em função da vida que cada um leva. Por exemplo, se for assim, uma família assim, muito caseira igual a minha, estamos a falar que no mínimo tem que ter um rendimento de pelo menos 2.000, 2.300, 2.500, 2.700 euros. Por quê? Porque eu não vivo em casa própria. Parte desse rendimento vai para a renda e o que sobra é que temos gerido. Mas para quem tem casa própria, já tem a situação mais abreviada, posso assim dizer. Mas também, as contas não fogem muito disso. Porque se formos a ver, quando digo casa própria, muitos dos jovens estão a pagar as casas ao banco. Raramente tem alguém que tem a casa pronto pagamento. Lá está, tem que pagar lá a sua percentagem ao banco e mais, eu esqueci de um fator que é muito importante. Os filhos estão na creche, têm que estar na creche, obrigatoriamente, porque os dois têm que trabalhar e a creche é grátis até até os 2 anos. A partir do 3º ano já não é grátis. Já vem mais uma outra despesa. E para quem tem 2 filhos, vamos falar para uma creche do Estado, vou falar de uma realidade minha, tem que pagar por volta de 140 euros para a creche, mais as extras curriculares, que são 2. E eu estou a dizer isso em função da minha experiência. Tem quem paga mais e também tem quem paga um pouco menos, mas não foge dessa média. É sempre a gerir isso. E tem os outros gastos com os serviços de telecomunicação, a energia, a água. Ao contrário do que também se diz, mas ainda assim consegue-se manejar. A vida é cara? Não é cara, mas também não é barata.
Exato. Que eu digo, Então, quer dizer que um jovem que sai de Angola e vai para Portugal e ganha um salário mínimo tem muita dificuldade de sobreviver e ajudar os seus familiares que estão em Angola, por exemplo. depende. Eu, quando cheguei cá, não tive, conforme eu disse, eu vim, uma empresa trouxe-me para cá, com as condições todas necessárias para eu começar a vida. Então eu não pagava renda. Então não senti pressão da vida, posso assim dizer, nem para mim, nem para ajudar os meus. Mas a partir do momento em que saí desta empresa, comecei a pagar as minhas rendas, a vida já apertou mais. Já consigo sentir alguma dificuldade para mim e mesmo para ajudar a quem ficou. Mas um jovem solteiro que vem aqui, a maior parte dos jovens que chegam aqui vivem em quartos. Ok, vamos falar que está a pagar uma renda de 300 a 400 euros ao quarto. Salário mínimo agora subiu para 920 euros. Subtraindo esse valor de 300 a 400 euros, estamos a falar que o jovem fica com uns 500, uns 600 euros. Ok. Ele consegue fazer uma poupança, tira algum para comer e consegue, mês sim, mês não, mandar alguma coisa para quem ficou, dependentemente do que ele achar necessário e de acordo com as suas possibilidades. Mas com o salário mínimo é difícil, sim. Muito bem, muito bem. Excelente, PNU. Sabemos que a imigração não é fácil, resolve alguns problemas e traz outros também, não é? Mas é uma escolha pessoal. Para alguns resulta em algo bom, para outros nem tanto, mas assim é a vida, não é? Exatamente. Por isso, para todo jovem que quer emigrar, ainda relembro a parte do preparar-se bem, porque às vezes a ansiedade fala mais alto. Mas o conselho é mesmo preparar-se bem, porque é muito bom quando vês totalmente legal em termos de documentação, porque evitas muitos problemas, quer com a imigração, com as autoridades locais e mesmo para conseguir um emprego. Por isso, às vezes é melhor demorar um bocadinho a preparar-se e quando conseguir, vir com um bom visto que te possibilita trabalhar e fazer a sua vida sem ter preocupações com as autoridades.